Então, boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco nesta tarde. Como ser uma pessoa pacífica? O que é ser pacífico? Procurando no dicionário, nós vamos encontrar que pacífico é ser amigo da paz. É ser sossegado, ser manso, tranquilo, gentil, resignado. Tudo isso são características da pessoa que é pacífica. Só que nós não devemos confundir a pessoa pacífica, a pessoa sossegada, a pessoa gentil, com a pessoa acomodada, com a pessoa preguiçosa, muito pelo contrário. No livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, André Luiz nos diz que a paz não é conquista da inércia, ou seja, daquilo que é parado, mas sim é o fruto do equilíbrio entre a fé em Deus e os nossos esforços. Né? Então, nós devemos ter fé em Deus, na divindade, mas também precisamos confiar em nós, precisamos fazer a nossa parte. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no capítulo Buscai e Achareis, no item que fala, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. O que isso significa? Que nós devemos sim esperar o auxílio divino, auxílio dos bons espíritos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos trabalhar para que as coisas aconteçam. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Não existe progresso se não há trabalho. Se nós não nos trabalharmos para nos melhorarmos, dificilmente a gente vai conseguir essa melhora. Tudo na natureza exige trabalho, exige esforço. Por exemplo, a sementinha. A sementinha, para brotar, para germinar, ela precisa fazer um esforço muito grande para romper a casca da semente. A lagarta, para se transformar numa linda borboleta, ela precisa de um esforço muito grande para quê? Para romper o casulo que está envolto na lagartinha, para ela se transformar numa borboleta. E assim somos nós. Se nós quisermos nos tornar seres humanos melhor, nós precisamos trabalhar para isso. Mas não só o trabalho material, não só o trabalho profissional, que isso também auxilia na nossa evolução, mas principalmente ao trabalho da nossa reforma íntima, da nossa melhora. Mas por que ser pacífico? Por que será que nós devemos ser pessoas calmas, tranquilas, mansas? Por que será? No seu mais famoso sermão, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está registrado em Mateus. O que será que Jesus quis dizer com bem-aventurados os brandos que possuirão a terra? Será que Jesus fala que os mansos, que os tranquilos possuirão a terra, essa terra que nós vivemos, esse planeta Terra? Nós sabemos que não. Nós sabemos que as coisas terrenas, que as coisas materiais são muito importantes para nós, porque nós vivemos aqui num planeta material. Né? Nós precisamos de um lar, nós precisamos de uma moradia, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de roupa, precisamos de um meio de transporte, precisamos daquelas coisas que nos auxiliam a ter uma vida melhor. Né? Mas isso não é o mais importante na nossa vida. Jesus quis dizer que nós também precisamos nos preocupar com as coisas que não são transitórias, que não são passageiras, que é a nossa conquista moral, que são os nossos verdadeiros valores. O dia que nós partirmos, voltarmos para a pátria espiritual, nós não vamos levar nada de material, nós não vamos levar nossa casa, nós não vamos levar nossas roupas, nem o nosso corpo físico nós não levamos. Nós só levamos as nossas obras,
os nossos valores, aquilo que nós conquistamos, de bom ou de ruim. E nós? Será que nós já podemos ser chamados de pessoas pacíficas? Vocês são pacíficos? Eu sou uma pessoa pacífica? A humanidade está a caminho de se tornar pacífica? Nós observando as notícias, os jornais, os meios de comunicação, a gente ouve muita violência, muitos casos de pessoas agredindo outras, de se utilizando da violência para conseguir o que quer. Será que essas palavras de Jesus são praticadas? Precisamos mudar muito, né? Algumas pessoas acreditam que é preciso ser intimidador, ser agressivo, vencer no grito com a violência. Nós sabemos que isso não é inteligente. Não é inteligente, porque a pessoa que pensa que vence na briga, na agressão, já é um grande perdedor. Porque não soube dialogar, não soube conversar. Então não é com a violência que nós vamos resolver as coisas. Se nós queremos ser uma pessoa pacífica, não é através da violência. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que nos fala sobre bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, nos diz que quando a humanidade, que somos nós, se submeter à lei de amor e de caridade, haverá de deixar de haver o egoísmo. Então o fraco e o pacífico já não mais serão explorados, nem esmagados pelos violentos. Então, a grande chaga, o grande mal da humanidade é o egoísmo. Porque se a humanidade não fosse egoísta, haveria mais amor, mais caridade nas relações. E na questão 917 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o egoísmo é fonte de todos os vícios, enquanto a caridade é fonte de todas as virtudes. Que o dia que nós destruirmos o egoísmo e trabalharmos para desenvolver a caridade, então todos os nossos esforços serão para sermos felizes, nesse mundo como no mundo futuro. Mas a gente assim ouve, né, falar, todo mundo nos fala, né, da importância da paz, da importância da não violência, da importância de cultivarmos a harmonia dentro de nós, nos lugares onde convivemos. E muitas vezes nós fizemos esses esforços, mas às vezes a gente acha tão difícil, né? Então aqui a gente vai compartilhar com vocês algumas dicas, porque tem muitas outras. Uma das dicas, então, para sermos, como Jesus nos disse, felizes, os pacíficos, um deles é manter a calma. Muitas pesquisas indicam que a ira, que a raiva, a hostilidade, pode ser a origem de muitas doenças, inclusive de derrames e de ataques cardíacos. Recentemente, ao falar, então, de pessoas cardíacas, uma revista comparou a ira, a raiva explosiva, ao veneno. E essa revista também nos diz que a pessoa que fica muito brava pode se tornar uma pessoa muito doente. E ao contrário daquelas pessoas que se empenham na paz, que podem cultivar, então, a saúde. Num livro, Nos Domínios da Mediunidade, também uma psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos conta uma história. Ele estava fazendo uma visita de estudo em uma casa espírita, em espírito, junto com o seu instrutor, quando uma senhora procurou o recurso do passe para resolver um problema de enfermidade que ela tinha. André Luiz percebeu que aquela senhora estava com o semblante transformado pela dor. Ela quase não conseguia se manter em pé, de tanta dor que ela tinha. E ela foi, então, para o passe, para receber os fluidos do passe. E André Luiz, então, perguntou, mas o que aconteceu com essa senhora, que ela está tão doente, tão enferma?
E o instrutor do André Luiz disse assim para ele: observem o fígado dessa senhora. Quando ele olhou assim para o fígado dessa senhora, estava bastante avolumado, bastante inchado, quase não estava funcionando o seu fígado. Daí ele perguntou, mas o que aconteceu com essa senhora para ela estar assim, tão enfermiça? E André Luiz disse para ela teve um ataque de raiva. Dentro do seu lar, ela teve uma briga, uma desavença na família e ficou tão irada, com tanta raiva, que desarmonizou o seu fígado, inclusive comprometendo também a bile e a vesícula. Daí o André Luiz perguntou para o instrutor dele, e ela vai ficar curada com o passe? E o instrutor disse, infelizmente não, porque foi tão forte o que ela sentiu, que lesionou as células do fígado, comprometendo outros órgãos do seu corpo. Então vejam só, por causa de uma briga, por causa de uma discórdia, a raiva que ela sentiu de alguém sobrecarregou quem? Ela mesma, né? Outra dica: valorizar e respeitar as pessoas com quem convivemos. Os nossos relacionamentos com os outros vão melhorar se nós formos pessoas mais calmas, mais mansas, mais tranquilas, mais pacíficas. Pessoas agressivas geralmente acabam ficando sozinhas, sem amigo em quem confiar, em quem conversar. Vocês acham agradável conviver com alguém que não valoriza a gente, que é agressiva? Não é agradável. E quando nós somos essa pessoa? E quando nós somos essas pessoas difíceis de conviver, agressivo? Porque quando a gente fala em pessoas agressivas, a gente sempre pensa no outro, né? Lá no meu companheiro, na minha companheira, em alguém que convive conosco. E quando eu sou a pessoa difícil de conviver? Quando eu sou a pessoa agressiva, será que as pessoas vão se sentir agradável junto conosco? Então nós devemos nos relacionar bem com as pessoas que nós convivemos, com a vizinhança, com os amigos, com os familiares. Nós devemos temos que aprender a viver e a conviver bem com as pessoas. E no Livro dos Espíritos, na questão 766, que fala sobre a lei de sociedade, nos diz que Deus fez o homem para viver em sociedade. Para evoluirmos, nós necessitamos conviver com outras pessoas. Para nós crescer, para nós evoluir, nós precisamos conviver em sociedade, em família. Outra dica ou outra sugestão: não se envolva com guerra e violência. Nós devemos evitar confrontos, evitar brigas, evitar discórdias. Porque aquele que pensa que é um vencedor na briga, nós já vimos que é também um perdedor. O maior perdedor é aquele que se desarmoniza, que se utiliza da violência, né? Aquele que pensa, então, que ganhou a parada na briga, já é o primeiro perdedor. Como fazer, então, se eu convivo num ambiente onde há, assim, muita violência, muita briga, muita agressividade? Nós devemos evitar esses confrontos. Se eu não posso ajudar, eu tenho que me afastar. Eu não devo pôr mais lenha na fogueira, incitar as pessoas à discórdia. Não fomentar, então, o desentendimento. Jesus muitas vezes afastava-se do burburinho, da agitação, para ir para algum local isolado, né, fazer uma oração, para meditar. Então, a importância da prece, a importância da oração. Toda vez que nós estivermos envolvidos em algum ambiente de discórdia, nos afastemos desse ambiente, vamos fazer uma prece, fazer uma oração, pedir aos bons amigos espirituais a proteção, o amparo. Cuide o tom de sua voz. Nós deveríamos gravar a nossa voz. Quando a gente está agitado,
quando a gente está desarmonizado. Nós deveríamos gravar a nossa voz e depois, quando a gente estivesse calma, escutar. Para ver como às vezes nós alteramos a nossa voz. Falamos alto. Não tem necessidade de falar alto. A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio, né? Seja portador de surdez ou algum distúrbio na audição. Senão não tem necessidade de nós gritar. Quanto mais alto nós falamos, mais nós nos desarmonizamos e desarmonizamos as pessoas que estão conosco. Então, é importante nós mantermos a voz num tom calmo, num tom relaxado. Outra dica. Seja grato. A gratidão. A gratidão é um sentimento. É uma emoção que uma pessoa sente ao fazer o bem para alguém ou a receber o bem de alguém. Então a gratidão é uma coisa nobre. A gratidão só aquelas pessoas nobres que têm esse sentimento. Ser grato às pessoas, ser grato a Deus, ser grato à vida, ser grato pela oportunidade que nós temos de estar aqui vivendo uma experiência, buscando a nossa evolução, buscando o nosso crescimento. Perdoe, o perdão. Não guardar mágoas, não alimentar esse sentimento, não nutrir esse sentimento. Porque às vezes a gente diz, mas é tão difícil eu perdoar, eu esquecer. Mas o simples fato de eu não ficar remoendo, de eu não ficar alimentando essa mágoa, já é um caminho, já é uma preparação. O perdão, então, traz a serenidade. Quando nós perdoamos, nós nos tornamos mais serenos. A mágoa guardada no coração é como ácido a corroer nosso íntimo. No Evangelho de Jesus, lá em Mateus, também está escrito: se perdoardes aos homens suas ofensas, o Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o Pai também não vos perdoará as ofensas. E lá em Mateus também, no capítulo 18, no versículo 23, tem a parábola do credor incompassivo. Então essa parábola conta a história de um rei que tinha muitos servos. E esse rei, muitas vezes, emprestava moedas para os seus servos. E um servo devia uma grande quantia ao rei, uma grande soma. E um dia o rei chamou esse servo e disse para ele que ele queria receber o que ele lhe devia. E ele disse que não tinha para pagar, que não tinha esse dinheiro para pagar. E o rei então disse para ele, não, então tu vende tua esposa, vende teus filhos, vende todos os teus bens e paga a tua dívida, porque eu quero receber. E esse servo então jogou-se aos pés do rei, de joelhos, e rogou a ele que perdoasse, que desse mais uma oportunidade, mais uma chance para ele poder lhe pagar a dívida. E o rei, então, compadecido do servo, disse, não, servo, vai, eu vou te perdoar a dívida. Não precisa mais você me pagar, pode ir. O servo saiu dali, andou alguns passos e encontrou um companheiro dele que também lhe devia algumas poucas moedas. E esse servo, então, também cobrou esse companheiro e disse para ele que queria receber. E ele disse, olha, eu não tenho para te pagar. E esse servo, então, com muita raiva, disse para ele, chamou os guardas e disse para os guardas prenderem ele. E esse companheiro dele teve a mesma atitude, se ajoelhou na frente dele e pediu, me dê mais algum tempo para mim poder te pagar. E esse servo não teve compaixão do companheiro, chamou os guardas e ele foi preso. Algumas pessoas que passaram por ali, vindo essa cena, foram falar com o rei. E o rei foi então falar com o servo e disse, servo mau, se eu te perdoei a dívida que tinha para comigo, por que não fizeste o mesmo com teu irmão, com teu companheiro? Então, dizendo, né, que se nós queremos que Deus perdoe as nossas faltas, as nossas imperfeições, nós também precisamos perdoar os nossos irmãos.
perdoar o nosso próximo. O auto-perdão também é muito importante. Perdoar-nos a nós mesmos. Quando nós erramos, termos a compaixão de nós mesmos e pensarmos, por que eu errei? Onde que eu errei? Eu podia ter feito diferente? Se eu posso fazer diferente, então realizo o auto-perdão, o perdão de mim mesmo, e da próxima vez procuro fazer o certo, procuro fazer o correto. Ser caridoso. Ajudar sem esperar nada em troca. A caridade é tão importante para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. E o desenvolvimento da caridade é imprescindível para quem quer ser feliz, para a conquista da felicidade. Por isso, Allan Kardec já sinalizou que fora da caridade não há salvação. Toda pessoa que quer se melhorar, que quer construir um futuro melhor, tem que exercer a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. É em fazer o bem para os outros, sem esperar nada em troca. Fazer o bem, pelo prazer de ajudar. Outra dica. Ter bons pensamentos. Cultivar os bons pensamentos. Fazer disso um hábito. Ter bons pensamentos é um exercício. Toda vez que nós tivermos pensamentos maus, a gente pensar, já estou eu pensando coisa ruim. Muda o pensamento, muda o foco do nosso pensamento. Faça uma prece, pega um livrinho de oração, de mensagem, muda a polaridade dos nossos pensamentos. No livro A Mensagem do Dia, o Espírito Sheila nos diz, a saúde do corpo muitas vezes começa no pensamento sadio. Todos os nossos pensamentos, primeiro irradiam em nós o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. Se eu penso coisas boas, a primeira pessoa a se beneficiar desse pensamento somos nós. Se eu sinto alguma coisa, se eu tenho um sentimento bom ou ruim, a primeira pessoa a se envolver nesse sentimento somos nós. Então, a importância de nós cuidarmos aquilo que nós pensamos. Mas por que tudo isso? Por que essa finalidade de nós nos melhorarmos? A finalidade do Espiritismo, então, é ajudar o homem no seu progresso moral, para que para que nós sejamos melhores, mais pacíficos, mais mansos, mais humildes. Nós precisamos nos melhorar, fazer a nossa reforma íntima. Mas para isso, nós precisamos nos conhecer, o autoconhecimento. O que eu tenho de bom? O que eu tenho de virtude? O que eu tenho para mim que eu preciso ainda me melhorar? Então é preciso a gente ter essa consciência do que é necessário a gente se melhorar. Mas diante disso tudo, que a gente ouve dessas tragédias, dessas violências, que ainda, infelizmente, existem no nosso mundo, no nosso planeta, existem também boas pessoas, pessoas que são exemplos para nós, pessoas que têm uma vida dedicada ao outro, uma vida dedicada para ser amigos da paz, para promover a paz, para promover a pacificação do mundo. Tantos de nós já ouvimos falar, de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Isso pessoas que a gente ouviu falar. E quantas pessoas comuns que convivem conosco, que também são pessoas amigas da paz, pessoas pacíficas. Quantos de nós não conhecemos e não convivemos com pessoas que lutam para ter um mundo melhor? Eu vou contar a história para vocês de Martin Luther King. Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi uma pessoa que lutou muito pela pacificação do mundo. Então, assim, ele era um líder dos movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, com uma campanha da não violência e de amor ao próximo. E ele foi assassinado por um desconhecido, porque as palavras dele, as ações dele no bem incomodavam as pessoas. E ele foi assassinado.
Então desejaram calar a voz desse irmão que lutava pela paz. Mas um dia ele disse que ele não queria ser reconhecido por ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, mas que ele queria ser conhecido como uma pessoa que lutou pela paz. Uma pessoa que em todos os lugares onde ia, ele propagava a paz, a concórdia, o amor. O ideal para ele, então, era a paz. E num sermão que ele fez de Natal, entre algumas coisas, ele disse: se quisermos ter paz na terra e boa vontade para com os homens, devemos afirmar de modo pacífico a condição sagrada de todas as vidas humanas. Todo homem é alguém porque é filho de Deus. E ali ele continua um sermão muito bonito, falando do amor, do respeito às pessoas, da importância de fazermos a nossa parte para um mundo melhor. Lembrando as palavras de Jesus, certa vez estando na casa de Simão Pedro. Estava ele na casa de Simão Pedro, com os familiares do Simão Pedro, e após o jantar, quando começaram a retirar os utensílios da mesa, que eles ficaram conversando ao redor da mesa, Jesus começou a perceber que as pessoas estavam indo por um caminho de discórdias, de conversas, de brigas, de intriga. E Jesus, como era um excelente evangelizador, que utilizava todos os momentos da sua vida para evangelizar, chamou a atenção deles e falou que todos eles esperavam a paz no mundo, mas às vezes eles não tinham a paz dentro do lar deles. Às vezes nós convivemos com 3, 4, 6 pessoas dentro do nosso lar e não conseguimos viver em paz. Como então querer a paz no mundo, querer a paz no universo? A paz, então, começa em nós. Se nós queremos um mundo pacífico, um lar pacificado, uma sociedade mais justa, nós devemos fazer a nossa parte, começarmos por nós. Se nós nos melhoramos, consequentemente o nosso lar vai se melhorar, a nossa sociedade vai se melhorar, o nosso país vai se melhorar, e assim nós teremos, então, uma humanidade melhor. Então Jesus, nosso mestre, que foi o maior de todos os pacifistas que já se passou aqui na Terra, que ele possa envolver a todos nós com os bons propósitos, com a boa vontade de nos melhorarmos e nos tornarmos pessoas mais pacíficas. Eu agradeço a atenção de todos e que tenhamos todos uma boa tarde.